Olá, boa noite. Você, seu Estado e 3 senadores. Está no ar mais um programa Assunto de Estado, um espaço destinado ao debate de temas que interessam diretamente a você, cidadão. Os nossos convidados de hoje são os integrantes da bancada do Acre. O tema é o Acre e a integração da Amazônia. Durante 1h30, os 3 senadores acreanos estarão aqui em nossos estúdios em Brasília para debater e responder às perguntas dos telespectadores. Você pode encaminhar o seu comentário ou pergunta pelo telefone 0800 61 2211, preenchendo um formulário no site www.senado.gov.br/Alô Senado, ou ainda pelo Twitter, @TV Senado. Comigo na condução do debate, o jornalista Armando Hollenberg. Boa noite aos nossos telespectadores e ouvintes e aos nossos entrevistados. Você pode acompanhar este programa também pela Rádio Senado em Brasília, Rio Branco, Natal, Fortaleza e Cuiabá. Os 3 representantes do Acre são estreantes aqui no Senado, mas têm uma longa trajetória política. Sérgio Petecão, do Partido da Mobilização Nacional, é empresário da área de combustíveis. Foi deputado estadual por 3 mandatos e deputado federal até ano passado. Senador, bem-vindo ao nosso programa. Bem-vindo, Antônia. Prazer, Hollenberg. É uma satisfação muito grande estar participando desse programa, que tem uma audiência maravilhosa no meu estado. Estou feliz, estou à disposição de vocês. Senador Aníbal Diniz, também do PT, nasceu no Paraná e aos 15 anos foi para o Acre. Foi assessor de comunicação da Prefeitura de Rio Branco e secretário de comunicação do Estado. Assumiu o mandato como suplente de Tião Viana, que renunciou ao cargo para concorrer ao governo do Acre. Senador, bem-vindo aos nossos estúdios aqui em Brasília. Obrigado, Antônia. Boa noite aos telespectadores, boa noite, Hollenberg. É um prazer estar aqui com vocês e vamos tentar contribuir para que a gente faça um bom debate. Obrigada. E o senador Jorge Viano, do Partido dos Trabalhadores, foi prefeito da capital Rio Branco e 2 vezes governador do estado. Ajudou a fundar o PT na década de 1980, ao lado da ex-senadora Marina Silva e do líder seringueiro Chico Mendes. Boa noite, senador, e bem-vindo aqui ao Assunto de Estado. Muito boa noite, é um prazer, Antônia, Armando. Queria dar um abraço a todos que estão certamente nos assistindo no Acre, no Brasil afora, e cumprimentar a direção de comunicação do Senado e a TV Senado por essa oportunidade que estão nos dando de debater aquilo que eu tenho certeza é de interesse de todo o povo do Acre e também do Brasil. O Acre passou a integrar o território brasileiro em 1903, após grandes disputas entre bolivianos e brasileiros que se instalaram na região para a extração da borracha. À época, o território pequeno respondia por 1/3 do PIB do Brasil. A partir da década de 1980, os acreanos trouxeram à pauta nacional o conceito de florestania, a cidadania dos povos da floresta. Vamos conhecer um pouco mais sobre o estado do Acre, o nosso tema do Assunto de Estado de hoje. De todas as unidades da federação, o Acre ocupa o extremo oeste do país, com 152.581 km², onde vivem pouco mais de 700 mil habitantes. Mas a história deste estado não pode ser resumida em números. Ela é, antes de tudo, o relato da bravura de um povo que lutou na frente de batalha e na guerra da diplomacia. Só em 1903 o Acre tornou-se parte do Brasil, território promovido à categoria de Estado em 1962. Foi preciso muita coragem para conquistar a floresta, explorar suas riquezas e, mais recentemente, encarar o desafio de utilizar apenas o suficiente, preservando o necessário para as futuras gerações. As distâncias e a comunicação com os demais estados permanecem difíceis. O desenvolvimento sustentável encontra aqui um campo de estudo onde não há tempo a perder. São apenas 22 municípios. Em Rio Branco, os problemas e soluções propostas lembram os de outras capitais: moradia, saneamento, atendimento de saúde, geração de emprego e renda. Assunto de Estado põe em discussão o Acre e a integração da Amazônia. Senadores,
vamos começar a nossa conversa com uma pergunta genérica. Primeiro dirigida ao senador Petecão, depois aos senhores outros participantes aqui da nossa conversa. Quais os principais problemas do Acre hoje? Olha, na minha avaliação, como inclusive foi dito aí a equipe da TV Senado que teve no nosso estado, né, o problema da geração de emprego, né, nós dependemos hoje, eu diria, 90% da economia do estado, né, ainda é a economia do contra-cheque, do recurso, do repasse do governo federal. Criação de emprego, nós precisamos criar alternativas para o Estado desenvolver, né, atrair indústrias para o nosso Estado. Eu acho que dessa forma nós vamos estar criando essas alternativas, já dito, e também precisamos, de uma vez por todas, fazer a integração do Estado como um todo, né? Eu acho que essas são as principais, os principais problemas que nós temos hoje no Estado do Acre. A integração é de fundamental importância. Senador Aníbal. Olha, os últimos 12 anos, o Estado do Acre teve um salto de qualidade fenomenal, né? Os governos da Frente Popular produziram resultados em praticamente todas as áreas, na saúde, na educação, na produção, na geração de empregos. E, com isso, a gente trouxe também algumas consequências. Por exemplo, nós pegamos uma folha de pagamento em 99 que variava entre 17 e 20 milhões de reais. Hoje, em 2011, essa folha já se aproxima de 150 milhões de reais. O que é que significa? A gente melhorou consideravelmente a economia, a circulação de recursos, mas também trouxe problemas. Nós temos hoje uma das maiores populações carcerárias do Brasil, ou seja, temos uma polícia que prende muito, mas também temos muitos problemas de segurança. E eu diria que o problema da segurança é um dos problemas mais graves, apesar de todo o esforço e de todo o empenho do governo no sentido de combatê-lo e de garantir segurança para a população. Senador Jorge Vieira. Bem, é um prazer enorme estar aqui, de novo, repito, mas eu queria até, pondo um pouco, já que estamos aqui numa conversa, debate, o que o senador Petecão falou e o que o senador Aníbal também falou, os dois. O Aníbal estava falando de violência, de segurança, e o senador Petecão do estado do contra-cheque. Eu acho que vale, primeiro, começar assim. Isso é fato se nós pusermos 12 anos atrás, o estado do contra-cheque, porque nós arrecadávamos menos de 8% do que gastávamos há 12 anos atrás, há mais de uma década. Hoje isso já mudou bastante. Ainda tem muito a mudar. O que o senador Aníbal também trouxe, o problema da violência, o Acre, há 10 anos atrás, vivia quase como refém do crime organizado, da bandidagem. Hoje é um dos estados que mais resolutividade tem quando se tem um ilícito, é forte isso, e aí ele tem toda a razão quando ele coloca que um estado que prende é uma polícia que age. Mas eu queria, indo à pergunta, eu acho que o desafio hoje do Acre, já que os serviços do estado estão melhorando muito, a educação, que era o último lugar, agora está entre as 10 melhores do país e se aproximando do topo, a saúde está passando por mudanças extraordinárias, principalmente agora com o governador Tião. E eu acho que o grande desafio do estado do Acre, que agora está numa posição muito bem, uma posição de vantagem, é uma logística nova por conta da Estrada do Pacífico, como disse o senador Petecão, quer dizer, abre agora o espaço da integração. Eu acho que o grande desafio do Acre é a consolidação de um modelo de desenvolvimento econômico. E, para isso, eu acho que os governos estão fazendo a parte deles, tanto o federal como o estadual. Nós estamos há 10 anos crescendo mais de 6% e os investimentos são enormes. O Estado hoje está vivendo dos investimentos que o governo do Estado, por eficiência fiscal, está fazendo, junto numa parceria com o governo federal e, obviamente, com as prefeituras. Então, está se gerando emprego e renda, mas nós temos que consolidar isso na indústria, nas atividades produtivas fora do governo. Eu acho que esse é um desafio grande para os próximos anos. Antes da gente continuar na nossa conversa, na pesquisa que fizemos para nos municiarmos para esse debate, eu detetei uma diferença de dados sobre a população do Acre. Pelas contas do IBGE, o Acre, pela área do Acre,
O Acre possui 152.581 quilômetros quadrados. Mas se eu puder... Já no portal do governo, o tamanho do Acre é de 164 mil. Você tinha falado durante Já o o vídeo. Itamaraty fala em 153.149 quilômetros quadrados. Se eu pudesse... Mas o Barão do Rio Branco, pelo Tratado de Petrópolis, adquiriu a Bolívia 191 mil quilômetros quadrados. Finalmente, qual é a extensão do Acre? Inclusive, o senador Jorge Viana questionou no Pois é. na abertura do programa, A gente- se ele tiver as informações, foi governador 2 vezes, foi prefeito da capital, então com certeza ele detém as informações e se ele quiser fazer Não, que esse essa esclarecimento... discrepância de dados? Não, primeiro, é verdade que era 152 até um tempo atrás. Mas é que nós tivemos uma parte próxima de Tarauacá e Feijó, um certo litígio com o Amazonas, e aí foi anexado mais 1 milhão de hectares. A Então, linha Cunha. na linha Cunha Gomes, exatamente. linha Cunha Gomes Na linha foi- Cunha Gomes. Mas nós também perdemos algumas áreas, também para o Amazonas, na ponta do Houve Abunã. um ajuste aí no Nós tamanho do perdemos ali estado. para Rondônia, então houve isso. No fundo, o Acre era para estar um pouco mais dentro da Bolívia, porque o Plástico de Caixa tinha conquistado uma área um pouco maior. Mas o Barão do Rio Branco, na hora do acerto do Tratado de Petrópolis, deixou lá uma área importante. Nós íamos até a Margem do Madeira, até Porto Exatamente. Rico, na Bolívia. Eu acho que o correto, o nosso limite, deveria ser o Rio Madeira, ali com o Rio Abunã, ali deveria ser a divisa do estado do Acre. com o Então, Rio. Pegando Falando o nisso, em nome- relação à integração, qual é a vocação do Acre? É se integrar mais ao Brasil ou, de certa forma, em função da questão econômica, se lançar para os vizinhos do Brasil, Peru e Bolívia principalmente, no que diz respeito à questão da economia, da integração econômica do Acre? Trabalhar as duas possibilidades. Nós somos Brasil por opção, fizemos uma guerra por isso e queremos estar integrados ao Brasil. Agora não podemos abdicar da nossa posição estratégica privilegiada de estarmos no ponto mais próximo do Pacífico a partir da Interoceânica, que Pode foi ser. um esforço, inclusive, que a gente tem que reforçar, que também surgiu fortemente nos últimos 12 anos com essa experiência de governo e com a contribuição do presidente Lula, é hoje uma realidade e nós não podemos abrir mão de ter um plano para aproveitamento o mais produtivo possível dessa vantagem comparativa que nós temos, Pode ser que é essa realmente- proximidade com o Pacífico. Pois é, o Acre pode ser realmente a BR-364 suporta ser o portal, a porta brasileira, né, a saída para o Pacífico? 317. A BR-317. 317. Não é a BR-364, Essa a BR-317. Ou seja, se eu pegar um carro aqui, eu chego a Arequipa, no Peru? Chega. Hoje. Mas o problema, Fusca, se quiser. o que eu vejo é o seguinte, eu conversava com o senador Blário Maggi exatamente sobre isso, porque quando começou esse estudo, e eu, lá, presidente da Assembleia, fiz várias viagens ao Peru, eu pessoalmente fiz várias, por conta dessa integração, e lá no Peru existia uma disputa muito grande, aonde a estrada deveria passar, onde deveria passar. Eu lembro que eu participei de várias reuniões no Peru, que o pessoal saiu no tapa lá, porque uns queriam que passasse em Cusco, outros queriam que passasse em Puno, né? Mas eu sinceramente criei uma expectativa muito grande. E eu conversava com o senador Blário Maggi e disse que aquela estrada, né, a minha expectativa é que essa soja do Mato Grosso ela pudesse escoar toda pela BR-317. Até né? o Pacífico. Até o Pacífico, usando os portos de Ilo, de Matarama, que estão lá no Peru. Né? É os portos que eu conheci, mas com certeza deve ter outros portos. Mas, segundo ele, a estrada não vai permitir que as grandes carretas, um grande fluxo de exportação, né, pela BR-317. Isso foi o que ele me falou. Lógico, a estrada vai nos ajudar em muito, o turismo, vai integrar o Acre, o Brasil ao Peru. Agora, sinceramente, eu achei que nós pudéssemos tirar um proveito melhor daquela rodovia. Que tipo de integração Acre, Brasil e Bolívia e Peru? Bem, olha, primeiro, sobre essa distância, nós estamos a quase 4 mil quilômetros de São Paulo, né, que é o maior mercado, o maior centro econômico do país. Mas se nós tivermos um raio de 1.000 quilômetros a partir de Rio Branco, nós temos uma população de 30 milhões de pessoas, envolvendo Manaus, Lima, envolvendo La Paz. Esse é o nosso mercado preferencial de troca, de escâmbio, que nós temos que trabalhar. São Paulo, nós compramos em São Paulo e certamente vamos ter no mercado brasileiro um grande mercado para produtos da floresta,
produtos certificados com alto valor agregado. O desafio nosso é fazer um bom uso dessa estrada e dessa integração com Bolívia e Peru, principalmente porque nos levaria à costa do Pacífico, para nós estarmos na costa oeste americana, que é a região mais rica da maior economia do mundo, mesmo vivendo a crise que está vivendo, que digo o dia de hoje, e também para os portos e para o mercado da Ásia, do Oriente. Esse é um caminho novo, que certamente, nesse começo de século de milênio, vai se consolidar. Mas aí entra um pouco dessa questão que o senador Petecão estava falando. Eu fiz a primeira viagem para fora do Brasil, assim, foi uma viagem em 88 para Tóquio, no Japão, e lá encontrei com o seu Eliezer Batista, pai do Eike Batista. E na casa do embaixador, eu era um estudante, cuidava de um projeto florestal do Acre, estava lá em Tóquio, e ele me falou uma coisa, estava uma discussão do Bush-Pai, se a estrada saía, se os japoneses podiam financiar ou não, e ele me ensinou algo que eu aprendi, dali para cá eu compreendi plenamente isso, e está se materializando. Ele falou, essa estrada não pode ser feita para a passagem de grandes toneladas de soja ou de qualquer outro produto. Então você concorda com o que o Blair falou? Concordo, e não tem como passar. Eu vou explicar um pouquinho o que eu aprendi. Não pode por questões técnicas ou questões políticas? E eu até concordo que não passe mesmo, porque eu não gosto. Aí cada um tem uma visão. Eu acho que uma estrada dessa, se ela virar só um corredor para os produtos do Mato Grosso, nós não ganharíamos muito. Ela tem que ser também passagem, não podemos impedir, turismo principalmente, mas essencialmente ela tem que levar os produtos e as mercadorias nossas. E por que não pode passar? Porque para atravessar os Andes, uma carreta de 40, 50 toneladas não passa, não faz as curvas. Não é só um problema de engenharia, é que em qualquer passagem dos Andes tem essa limitação natural. Então a estrada tem que ser feita mais estreita, ela é mais complexa, então você tem que passar com caminhões de 10 toneladas, no máximo, um pouquinho mais. Por quê? Porque você consegue subir aquela altitude. E aí termina que um problema vira um desafio. Ora, você só pode passar com 10 toneladas, para tanto sacrifício e tanto custo, só com mercadorias de alto valor agregado, que termina que empurra a gente a fazer um melhor desenvolvimento, para ter mercadorias de grande valor, para pôr, por exemplo, na costa oeste americana. Ou seja, em vez de prancha de madeira, tem que ir portas, tem que ir piso, tem que ir produtos acabados para vender lá para os americanos lá de Hollywood ou para os mercados do Oriente. Mas o senhor falou nesse raio aí, e como é que você faz essa integração com o lado de lá, pela 317? E a integração com a Amazônia, com o estado do Amazonas? Olha, que aí já é uma situação muito mais complexa. Você tem estradas hoje que vai direto a La Paz também, mas aí tem uma parte de chão, né, que é de pissarra, de chão batido, mas você tem já uma ligação rodoviária. O que nós não temos ainda, porque aí vale ressaltar, até recentemente que eu digo para a vida de um Estado, o Acre completou dia 6 agora, 109 anos da Revolução Acreana, dia 6 de agosto. Quer dizer, é um Estado novo, mas até há 15, 20 anos atrás, o Brasil vivia de costa para a Bolívia e para o Peru. E nós da fronteira não tínhamos nenhuma relação mais formal com esse país. De 12 anos, 15 anos para cá, que as coisas começaram a mudar e agora nós estamos tendo uma relação comercial. E o desafio é fazer algo onde uma política do ganha-ganha. A Bolívia ganhe, o Peru ganhe e use-se bem essa logística nova do Acre. Quem sabe o Acre não vira um grande centro de importação da Bolívia e do Peru, de produtos que eles têm para o resto da Amazônia, pelo menos, que é mais perto, e também não vira um ponto de exportação de produtos da Amazônia para esse país. Eu vou aproveitar essa deixa. Senador, eu sei que o senhor está interessado em falar, mas a gente só queria colocar uma outra coisa, um outro ponto com relação à integração, que é a questão do fuso horário, né? Que é uma coisa que recentemente é complicado, mas faz parte da integração também, né? Em 2008, teve a mudança, né, para o fuso horário, onde se reduziu 1 hora de diferença entre Brasília e Rio Branco, e o ano passado teve o referendo que quer de volta ao horário. Nossa equipe foi ao Estado saber o que os acreanos gostariam de perguntar aos senadores, e essa questão do fuso foi colocada. Então, a gente queria mostrar essa pergunta aí sobre o fuso horário, que vem de um acreano que os senhores, os três, conhecem muito bem, eu tenho certeza. Vamos ver aqui. Eu queria saber por que está demorando tanto a voltar o horário antigo. A gente fez uma decisão bem consciente. Basta ver que quanto mais a oeste do estado, maior foi a diferença em favor da volta do horário antigo. Justamente no eleitorado que votou e deu maior vitória para o Tião Viana. Ou seja, o povo soube separar muito bem. Isso aqui é política, eu voto no Tião. Isso daqui é o horário, eu voto na volta do horário antigo. Se houve algum engano, alguém que votou enganado, foi muito residual. A maioria votou consciente mesmo. E aí não dá para entender por que para mudar o horário foi um rito tão rápido. E para voltar
está sendo tão demorado mesmo tendo tido uma votação da população. Será que os rituais da política, do Congresso, são assim tão desautorizadores da soberania popular? Só para a gente identificar que nós não tivemos o crédito, e também para a Rádio Senado, que nos transmite, né? A gente ouviu o jornalista Toinho Alves, como ele é conhecido, certamente um militante antigo do Estado, né? Com certeza. Eu vou dar minha opinião, até porque essa situação do horário lá no Acre é polêmica. Discordo aqui completamente do senador Jorge Viana, com certeza do Aníbal também. Eu entendo que... Ainda não falei nada, Sérgio. Não, mas você tem falado, Então discorda do que eu falei. Na hora da votação ali, você se absteve, você não votou. Então, isso aí tem sido um debate, fruto de um debate que já vem se arrastando muito anos. Aproveitando que o Toninho está cobrando a volta do horário, como eu sou cobrado todos os dias quando chega em Rio Branco. Eu entendo que o povo se manifestou através de um referendo. Eu não vejo um instrumento mais democrático no regime que nós vivemos de que um referendo. Eu, sinceramente, achei que depois que o Tribunal Superior Eleitoral, depois que o TRE encaminhou aqui ao Tribunal Superior Eleitoral a decisão do referendo, eu tinha certeza que o nosso presidente José Sarney iria só homologar e o nosso horário iria a presidenta para sancionar e o horário ia voltar. Houve questionamento na CCJ, infelizmente, esse projeto já foi votado aqui no Senado, graças a Deus encaminhamos à Câmara e agora estamos nessa expectativa. Eu sou daqueles que tenho sido cobrado muito da volta do horário, até porque o povo não entende. Nós tivemos um referendo e até hoje o horário não voltou. O Toninho está coberto de razão. Senador Aníbal. Eu acho que a decisão foi tomada. Na minha opinião, houve um excesso de politização, discordando aí do Toninho, na questão do horário, porque na ausência de bandeira política se usaram do horário como se fosse algo que estivesse afrontando o direito de escolha das pessoas. Lamentavelmente, houve essa decisão de retroceder a algo que não faz bem para o Acre, porque, querendo ou não, 2 horas de diferença para a gente em relação a Brasília é um prejuízo, e é um prejuízo sobre algo que foi decidido quando o Acre não se fazia representar no Congresso na tomada de decisão, porque quando se instituiu o fuso horário do Brasil em 1913, o Acre não se fazia representar, e o senador Tião Viana trouxe essa discussão a partir de um entendimento com o setor comercial local, com entidades representativas também, ouviu pessoas e trouxe essa proposta. Infelizmente, não fez um referendo para legitimá-lo na tomada de decisão, porque certamente teria sido aprovado. Mas daí depois acabou se politizando muito e gerou essa polêmica. Moral da história: como se houve um referendo e como a maioria decidiu pela volta do horário antigo, temos que cumprir o que ficou decidido pelo referendo. E aqui só não avançou mais porque tem um rito. Uma lei só se muda com outra lei. E aí a gente fez isso no Senado, foi para a Câmara e estamos aguardando a finalização do trâmite para que a presidenta Dilma possa sancionar a volta ao horário antigo. Quer falar sobre o assunto, senador? Não foi tão simples como meu amigo Toninho falou, não. Não é bem assim. Essa é uma versão. Quando foi instituído o horário no Acre, em 1913, demorava-se 1 ano para levar uma notícia para o Acre e voltar. Tinha que esperar 1 ano, porque tinha que ir por Belém de barco e só no período das cheias que podia ir e voltar. Demorava 1 ano para uma notícia chegar. Depois, passou um pouco mais de tempo, aí começou a ir para o Acre de avião. Aí demorava 2 dias de avião para uma notícia chegar no Acre. Mais 2 dias para voltar, 4 dias. E disso o Toninho sabe. Toninho sabe bem. Mas agora, nós estamos vendo o mundo em tempo real. A notícia, esse programa está aqui em tempo real, pessoas no Twitter, nas redes sociais. E o Acre era o único estado do Brasil que estava ficando 3 horas atrasado em relação a Brasília. Não são 2. No horário de verão são 3 horas. Num mundo desse, que cada minuto vale ouro, que o tempo real é fundamental para se comunicar, negócios, transações são feitas daqui com a China, qualquer parte do mundo em tempo real, sinceramente, esse é um problema. Vocês não sabem, mas certamente, jogo de futebol, alguns programas de televisão, o povo do Acre, quando voltar ao horário, vai ver gravado. Isso ninguém fala. Eu estou falando na TV Senado. Por que estava acontecendo isso? Por conta da regulação do tempo e da programação de TV. Essa regulação estava impondo
uma situação muito ruim para a população procurou o senador Tião Viana, e aí eu estou respondendo ao Toinho. O senador Tião Viana não foi da noite para o dia que fez a lei, não. Ele trabalhou, o propósito dele era ter feito um referendo, aí não conseguiu, ia demorar muito tempo, e ele estava sendo demandado pela população, e ele apresentou um projeto de lei que demorou, tem que tramitar no Senado, na Câmara, para ser aprovado. Obviamente, isso foi implementado durante 2 anos, de uma maneira falha. Prefeitos não mudaram o horário das escolas, repartições públicas não mudaram o horário e criou um problema para a população. E aí eu separo, tem uma parte da população que, com absoluta razão, questionou o novo horário, e tem uma outra parte que viu e disse, opa, tem aí uma boa bandeira política. E se apegou nisso, politizou isso, fez campanha eleitoral com isso e interferiu, sim, no resultado do referendo. Agora, o governador Tião Viana, na época candidato, eu e muitos outros colegas, como senador Aníbal, nós não interferimos em nada, deixamos a população decidir. Tanto é que aí eu estou concluindo, tanto é que eu aqui como senador, desde o dia que eu assumi, até as vezes que foi votado na CCJ, eu trabalhei para que fizesse valer a decisão do referendo. Sabe, trabalhei, fiz os acordos, na hora de votar me abstive, nisso não prejudicou em nada. Agora, no dia que foi votado na CCJ, eu fiz um posicionamento. Eu acho que isso é uma bandeira de pessoas que querem atrasar o Acre. Pelo menos uma parcela que defende o horário velho, o horário antigo, trabalham para atrasar o Acre. Eu vou seguir trabalhando para adiantar o Acre. Bom, certamente o tema é polêmico, a gente vai deixar a polêmica seguinte para o próximo bloco por causa do nosso tempo, senador. A relação com o Japão não existia, porque lá são 12 horas de diferença. Mas é difícil. Bom, nós vamos... Eu vou pedir um pouquinho de paciência aos senadores, a gente realmente retoma o debate no próximo bloco por causa do nosso tempo. Nós vamos agora para um breve intervalo. Você de casa pode participar do Assunto de Estado. Fale conosco pelo telefone do Alô Senado, 0800 61 2211, pelo formulário no site www.senado.gov.br/Alô Senado ou pelo Twitter, @TV Senado. A gente volta já já.